Oi, gente. Eu de novo. Nossa, meu cabelo, gente, ele tava bonitinho. Bom, eu acho que agora ele tá bonitinho, não sei o que vocês acham. Eu tinha feito um penteado que eu fiz tranças, não sei se dá pra ver, mas enfim, eu fiz 2 tranças. E ele tava com um rabo de cavalo e o resto, metade do cabelo solto, só que tava me agoniando, porque eu ainda não lavei o cabelo, só que eu saí. E aí eu saí, porque eu precisava sair e não ia lembrar de eu lavar o cabelo na minha calma, plenitude, deixar ele, né, com a hidratação, me arrumar e sair. Então eu tive que ir com um penteado que, né, eu fiz um penteado. Vocês entenderam. Novidadezinha maravilhosa. E eu sou finalmente, oficialmente, uma estudante de psicologia. Glória a Deus, amém, aleluia, gente. Finalmente eu posso dizer, nossa, eu estudo psicologia. Eu estudo. Não tava nos meus planos, porque, bom, não é que fazer psicologia não esteja nos meus planos, mas a minha ideia era fazer faculdade pública, só que eu não passei em uma da minha cidade, que só tem uma universidade pública. Chique, Bahia. Não, gente, eu não moro em chique, mas é por causa do meme. Então, eu tive que me matricular numa particular e eu finalmente vou, né, estudar na particular. Agora é trabalhar. O problema é que tem estágio, aí eu tenho que ver. Eu queria muito ingressar logo na faculdade e começar logo a fazer estágio, mas eu acho que na faculdade particular tem mais dificuldade com isso, ainda mais no estágio remunerado. Mas, de certa forma, eu vou me encaixar no que eu puder. O que importa é que eu estou estudando. Apenas isso. Enfim. Não teve vídeo semana passada por causa de um problema. E quase que aconteceu mesmo nesse vídeo. O que acontece? Eu acho que eu comentei no outro vídeo o que eu tinha pra fazer, mas eu acabei não fazendo, que era uma animação, porque o YouTube poderia não entender porque, tipo, nossa, ela tá aí no sorriso dizendo que é um diário digital e bota uma animação e isso não faz sentido. Eu pensei, nossa, eu poderia botar em outro canal. Aí você pergunta, Lara, por que você vai botar em outro canal sendo que você não tá dando conta de um? Isso é uma coisa que eu falei no outro vídeo. Do que eu gravei, por sinal. Aí vocês perguntam, Lara, você gravou o vídeo, por que você não postou? Aí que tá vendo esse microfonezinho bonitinho aqui que está aqui preso? Ó, ele é muito lindinho. Eu não usei ele. Ele não é só o microfone tipo Bluetooth, negócio. Tem um negocinho desse tamanho que conecta no celular. E aí é melhor pra sair o áudio. Tipo, não que tenha algum ruído aqui, tirando meu irmão que tá assistindo TV. Porque ele é... Enfim. E aí, o que acontece? No vídeo que eu gravei, eu realmente estava com muita pressa, porque eu ia sair, eu viajei, e foi por isso que eu não postei. Que eu até tinha justificado, que basicamente eu passei a semana toda fora de casa, e como eu fui viajar, eu tava em família, eu fui pra formatura da minha tia, e eu passei... eu fui na terça pra casa de uma das minhas tias, porque a gente ia, e a gente iria na quarta. Então o que acontece? Terça eu já não estava em casa. Era pra ter gravado o vídeo na segunda? Sim, mas eu não gravei, então eu ia gravar na terça. Então o que acontece? No outro vídeo, uma coisa bem humilhante, bom, não tão humilhante, mas enfim, eu estava de toalha, e aí eu estava fazendo meus cachos e refletindo sobre a vida. Mas eu não consegui postar o vídeo porque eu tava sem o microfone e o áudio saiu atrasado. Eu tentei editar, tentei mexer pra ficar tudo bonitinho, só que não estava conseguindo, porque o problema era que tava atrasado. Então eu tentei até sobrepor, só que não tava dando certo porque tava feio, eu não tava conseguindo achar o timer certo. Eu falei, ó, não tem condições. Pra vocês terem noção, eu voltei na sexta pra minha cidade, né? Porque a formatura da minha tia, ela mora em outra cidade, então a gente foi pra outra cidade, eu voltei na sexta, mas eu não estava em casa, estava na casa da minha outra tia. Então eu voltei pra casa, oficialmente, no domingo. E o dia de postar é sábado, então acabou que eu não tive oportunidade de gravar um vídeo pra postar pra vocês, eu sinto muito. Enfim. Lembrete, anotação mental. Não esquecer mais de pôr o microfone. E a hora que, tipo assim, as pessoas, quando elas vão fazer, hoje eu assisti um bocado de vídeo, sabe? Falando de como começar um canal e falando, nossa, que você não precisa de tal equipamento. E realmente, de certa forma, não precisa, até porque os meus equipamentos é uma highlight que tá aí, porque que eu quis comprar, porque pra você, eu tô gravando no escuro. No escuro porque tá
tá nublado. Então ela ajuda porque ela ilumina meu lindo rosto. Olha que lindinho. E eu tô usando o meu celular e o microfone. E o microfone ajuda. Assim, depois eu descobri que na verdade eu poderia ter comprado um outro microfone porque ele não é que abafa ruído, não sei dizer ao certo se ele abafa ou se tipo não sai ruídos no microfone. E no meu eu nunca testei, porque geralmente eu tô num silêncio ou então os barulhos que tem estão longe do meu quarto, longe do microfone. Então, vocês conseguem ver isso aqui? Eu acho que consegue, a minha pulseirinha. Enfim, não sei como é que funciona. Depois, na hora que eu editar, eu vou ver como é que sai. Mas, de certa forma, esse microfone atende às minhas necessidades. Então, mas a questão é, se eu fosse gravar do lado de fora ou num parque, teve um vídeo que eu vi de uma garota falando, né, sobre criar canal no YouTube, que ela tava falando que é justamente, ela só conseguia gravar o vídeo dela naquele lugar por causa do microfone, porque ele saía a voz dela e não o vento, porque tava entrando muito no lugar. Então eu pensei, nossa, eu podia ter comprado outro, mas eu já tinha comprado esse, eu achei muito a minha cara. Tinha um microfone preto que eu acho que era mais barato. E eu não lembro se tinha um branco, eu acho que eu vi um branco, mas eles eram bonitinho, não tinha esse pompom. O meu microfone, ele veio com esse negócio aqui, ó. Aí eu substituí pelo pompom, porque na minha cabeça fica mais bonito. Eu comprei por causa do pompom, porque eu achei muito icônico. Combina comigo porque minha cor favorita é rosa. Então, o que que acontece? Eu não lembro mais o que eu ia falar, porque eu comecei a falar desparadamente e eu já esqueci o que eu ia falar. Então, conclusões. Janeiro já acabou, praticamente. Quando eu lançar o vídeo, deixa eu ver, hoje é 30. Enfim, praticamente janeiro já acabou. E o que que acontece? Eu já tinha falado sobre isso com vocês antes, dos desafios. E eu acabei não escrevendo no jornal, na verdade eu não organizei, né? Os desafios que seriam volta ao mundo em 12 dias. Porque eu acabei esquecendo. Aí eu fiquei, meu Deus, janeiro tá acabando e eu não li o livro. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? E aí eu comecei a ler outros livros. Eu li, acho que mais 2 ou foi 3 livros nesse período que eu deveria estar organizando isso e lendo o livro. Enfim, vocês veem que eu sou uma pessoa muito procrastinadora, né? Pra não dizer o contrário. E eu estou tentando mudar isso. Inclusive, uma das coisas que eu gostaria de falar nesse vídeo, que eu acabei de lembrar agora. Mas voltando pro assunto do livro. Eu acompanho muitos vídeos do Dylan Johnny, que é, no meu ponto de vista, um dos meus youtubers favoritos. Eu não acompanho muitos, tipo, eu sou inscrita, mas de certa forma eu não acompanho todos os vídeos. E tem youtubers que eu assisto alguns vídeos, mas eu não sou inscrita justamente porque eu sei que eu também não vou acompanhar. Mas os que eu gosto muito de acompanhar é o Jonah. Eu sou... Não vou ser fã de carteirinha, mas eu gosto de acompanhar praticamente todos os vídeos dele. E o Arthur Miller. Eu acho que o Arthur eu não tô acompanhando tanto ultimamente, porque, se eu não me engano, os títulos eram mais relacionados a vídeos de vlog. E eu não estou na minha fase vídeos de vlog. Pra vocês terem noção, o único vlog que eu tô assistindo, e que assim não é com tanta frequência, são vlogs franceses por causa do francês, que por sinal ainda não tô praticando com a frequência que eu gostaria. Então... temos um grande problema, né? Mas a gente apaga essa parte. O que que acontece? Esqueci o que eu ia falar. O que que acontece? Voltando pro assunto do Dylan. Eu tava assistindo um dos vídeos dele e aí ele tava falando sobre... Tava fazendo... Não é recomendação, mas... pra quem não sabe, os vídeos do Dylan, ele é muito... filósofo, ele também cursa psicologia, então, e ele é muito aquelas vibes de pessoa performática, não sei porquê, gente. Pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que eu estou certa, então eu acho o Johnny muito performático. Não que ele faça isso por mentira, ou por brincadeira, ou por ser instagramável, enfim. Tanto que, na verdade, eu fui seguir ele no Instagram esses dias aí. Mas o que que acontece? Durante o vídeo dele, ele traz a frase de um filósofo no meio do vídeo e eu acho tipo, isso muito icônico. Eu não sei se ele pra ver a frase que ele quer falar, que eu acho que não, porque eu não vejo corte nessa hora, ou se tipo, ele revisa antes as frases que ele vai falar no vídeo, mas eu sei que eu acho isso muito conceitual. Então o que acontece? Ele está falando sobre um livro, né, que é ensaios de... Esqueci o nome do autor, gente, eu sou péssima com o nome do autor.
eu tive que pegar a minha colinha. Ele citou os ensaios de Montaigne, Michel de Montaigne. E o que acontece? Eu comecei a ler. A leitura do livro, não vou dizer que é difícil, mas ela é meio complicada. E olha que eu gosto de Machado de Assis, viu? Mas o que acontece? É um livro antigo, né? De uma época distante. Então, apesar de ter adaptação, existem umas palavras arcaicas, por assim dizer. Não sei se essa é a palavra correta, nem o termo correto para essa situação. Mas é um livro antigo, então mesmo tendo a tradução, ela não foi uma tradução para os tempos modernos. Eu me sinto muito sem noção falando isso. E, enfim, a leitura não é tão fácil quanto eu gostaria, mas não é difícil de ler, eu consigo ler. O problema é que eu não estou lendo com a frequência que eu gostaria. Então o que acontece? Eu tenho um livro no Kindle e tá aberto nele. E aí eu tô na página 67 de 607. Ou seja, falta 10 vezes mais isso. Né? Complicado. 10 vezes? Não, eu falei um pouquinho a mais. Enfim, matemática não é o meu forte, galera. O que acontece? Eu tô tentando terminar esse livro porque eu estava lendo, aí eu falei, Montaigne. Esse nome. Aí eu fui olhar a origem dele porque eu não tinha estudado a fundo. Eu vi o livro porque... O que acontece? Eu já tinha visto o livro antes, os ensaios. Tava muito falando dele no Substack, tanto que eu levantei um questionamento, acho que hoje, ontem na verdade, sobre isso. E eu já volto nesse questionamento pra fazer pra vocês. Mas aí o pessoal tava falando muito desse livro, e aí eu pensei, nossa, eu vou pegar pra ler. E aí eu fui lá, peguei e comecei a ler, só que eu não tinha visto nada do autor. Então eu fui lá ver, e ele é o quê? Francês. Aí eu falei, vai ser o meu livro de janeiro. Então vocês têm que torcer por mim pra eu acabar esse livro antes de janeiro, pra ser o livro de janeiro, porque senão eu vou acumular leituras, o que leva a outra questão, que é a outra lista que eu fiz, que é a única que eu fiz, na verdade, o desafio literário, que é a do 19 livros antes de 19, né, porque eu vou fazer 19 anos. Então, eu sei, talvez eu tenha acumulado muitos livros pra ler, talvez eu seja maluca, mas a gente tem uns dias aí pela frente, eu estou tentando não procrastinar, né? A gente tem que tentar a cada dia. Isso é mais pra mim do que pra vocês, mas se vocês quiserem levar pra vida, gente, tudo bem. Questionamento. Seguindo o questionamento que eu fiz no Substack ontem. Eu perguntei, por que a gente tá... quando foi que a gente substituiu a palavra newsletter por ensaios? Eu sei que a gente tá falando muito sobre ensaios e eu sei o que significa um ensaio, né? Porque é um texto que você escreve a partir de uma reflexão e não é pra ser tipo um artigo acadêmico, é pra ser uma coisa mais... não solta, mas uma coisa mais leve. E aí eu pensei, então afinal de contas, sempre estivemos escrevendo os ensaios e só agora popularizou isso? Ou era newsletter e mudou pra ensaios? Porque a gente toda hora busca um nome diferente pra justificar algo que a gente tá fazendo. É que nem um outro questionamento que eu já tinha até falado pra vocês, das pessoas que estavam romantizando a sua vida e aí depois trocou pra performáticos e depois isso virou uma coisa exagerada. Entendem? E aí um amigo meu acabou respondendo, ele disse que afinal de contas, o ensaio, ele falou, né, o que é um ensaio, ele falou lá a definição de ensaio, o que eu já tinha dito, mas tudo bem. Ele disse que não era necessariamente uma justificativa, tipo, não era uma mudança em si, mas que agora se popularizou o uso da palavra ensaios, e também porque não era justo, não era viável usar a palavra newsletter, porque, vejam bem, quando a gente cria uma conta no Substack, a gente vai lá, cria o seu perfil, e aí bota a primeira newsletter, geralmente, você escolhe lá o nome. Assim que você vai criar, já aparece. Então você bota lá bonitinho, mas tem como criar outras ao longo da necessidade que você achar. Então newsletter, ela é aquela parte, o nome. Vamos supor que é um blog. Você tem a sua conta. Eu sou Lara. Eu tenho uma newsletter que é como um blog lá no Substack. E o nome do meu blog agora é Torta de Morango. E aí o que acontece? Na Torta de Morango eu falo muitos textos, não soltos, mas eu falo reflexões que eu tenho, coisas que eu tenho, eu já levei dicas, já falei sobre
as minhas impulsividades, sobre questionamentos que tem. Eu já falei sobre espiritualidade versus religião. É alguma coisa assim, não lembro exatamente. Tem alguns textos que, na verdade, eu tive que lutar muito pra não apagar, pra vocês terem noção. E, na verdade, eu não sei qual vai ser o intuito desse vídeo. Eu acabei de pensar nisso agora. Enfim, vou continuar falando. Então, o que acontece? Aí eu falo sobre de tudo um pouco nela. Mas eu acabei criando outra, que é pedaços de torta. Sim, eu sei que se parecem. Tudo tem a ver com morango. Porque antes a newsletter era A Vida é um Morango. Aí tinha parêntese, azeda. Porque tá aí uma coisa... Porque tá aí uma coisa que não faz sentido. Eu fui pesquisar sobre isso, inclusive. De onde que surgiu que a vida não é um morango. Sendo que o morango geralmente é azedo. E aí eu descobri que, na verdade, não tem uma origem certa, mas não é necessariamente que é atribuído ao sabor do morango, mas porque um morango é bonitinho. É porque ele é bonitinho, ele é fofo, é uma coisa... não que seja difícil de achar, mas geralmente você não... dependendo da sua classe social, você não come morango no café da manhã, né? Não é uma novela da Globo, uma vida, enfim. Então ele literalmente só se popularizou por causa disso. Apenas por causa disso. Icônico, né? Pra dizer o contrário. Bom, eu acho que é. Então o que acontece? A minha newsletter /blog, porque aí fica mais fácil de entender, quem não tem uma newsletter. É assim, aí tem um pedaço de torta que eu escrevo contos. No geral são contos, ou mini contos. Eu descobri esses dias que tem gente que classifica mini contos com páginas. Eu classifico mais com quantidade de palavras. Eu acho que seria um conto porque ele não é tão pequeno, né? Eu fui me inscrever em um concurso de contos e eu acho que eram, sei lá, 500 palavras. Por aí, ou 300, não lembro exatamente a quantidade certa. Mas eram pouquíssimas palavras. Então eu acho que acima disso já é conto. Mas tem gente que acha que não. Eu classifico como conto, é isso que eu escrevo na pedaço de torta. E recentemente eu acabei fazendo outra newsletter, que é o Morangos em Ação, que é pra fazer críticas sobre filmes. Ah, mas você não tem informação. Eu sei, mas quem quiser acompanhar, vai acompanhar, porque não é que eu esteja falando mal, eu estou falando da minha opinião. Então, no mesmo jeito que vocês estão aqui vendo o vídeo e ouvindo eu falar que nem uma tagarela, uma matraca, mas tem gente que acompanha. E se não tiver, tá tudo bem, mas eu pensei, nossa, seria legal eu escrever. O que levanta aos questionamentos. Eu acho que o título desse vídeo... Pronto. O título desse vídeo vai ser questionamentos. Questionamentos. Ou algo parecido com isso, não sei. Mas vai ter... trazendo questionamentos pra vocês. Acabou. Porque o tempo todo eu só tô falando questionamentos. Que é outra coisa que levantaram no Substack também. Nossa, eu falo muito Substack, né, gente? Tem que parar com isso. Eu sou Substack Holic. Aquele negócio lá. Enfim. Trazendo um questionamento de tipo... Ah, você escreve aqui sendo que você não quer ser visto, mas você escreve numa rede social, as pessoas vão ver. Aí depois fala, nossa, eu escrevo porque eu quero, mas não porque eu quero ser visto. E outra pessoa falou, gente, não é questão de você querer ter muitos seguidores e muitas visualizações. A questão não é isso. A questão é, você escreve numa rede social. Alguém vai ver uma hora. Ah, que é para guardar. A sua conta não é privada. Alguém vai ver. Infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo porque eu tenho um dia que eu não quero isso, somos seres sociáveis. Eu odeio isso. Eu gosto de pessoas à medida que elas estão uma distância segura de mim e à medida que eu gosto delas. Então, se eu gostar isso aqui de você, eu vou querer você a 1000 metros de distância de mim. Se eu gostar muito, eu quero mais perto, né? Acho que deu pra entender. Então, infelizmente, somos seres sociáveis, que a gente precisa de pertencimento. Eu acho ruim falando sobre isso, a gente precisa muito de um grupo, ou pelo menos uma pessoa que se identifique, que haja ou que pense igual a gente, que fale, nossa, você definiu o que eu estou pensando, ou nossa, eu concordo com isso, ou minha nossa, você escreve bem. Não é nem porque a gente quer muitos elogios, mas porque a gente
gosta. Quem é que não gosta de receber elogio? Tem as pessoas que falam que não, eu não gosto porque eu não acredito. E beleza, você não acredita porque você tem um trauma seu. Aí isso a gente leva pra terapia, né? Terapia. É legal fazer terapia, falar dos seus problemas, dos seus traumas de infância, psicólogo, porque aí a gente receita um remédio. Não, quem receita é psiquiatra. Enfim. Mas aí você resolve, vocês levam as seus problemas, suas inseguranças e lá a gente resolve. Mas no geral, a gente gosta de receber elogio, a gente gosta de se sentir visto. Eu não sei a lore muito de um livro, As Vantagens de Ser Invisível. Mas, às vezes, eu sei que a gente quer ser invisível quando a gente faz alguma merda, alguma cagada. Pensa, meu Deus, eu queria ser invisível, eu queria fugir disso aqui, eu não queria estar aqui agora. E eu acho que tá tudo bem também. Mas às vezes a gente faz uma coisa e a gente pensa, nossa, eu queria que alguém visse, alguém achasse legal e que fosse interessante para outras pessoas. Não sei dizer se essa é a palavra certa. Eu acho que a iluminação tá melhor agora, porque eu acendi outra luz. O que vocês acham? Eu acho que era pra eu ter acendido desde antes, não sei dizer. Bom, acho que eu não tenho mais questionamentos pra trazer pra vocês, não. Deixa eu ver. Eu já me justifiquei porque não teve vídeo. Já falei da faculdade. Ah, eu tenho mais uma coisa pra mostrar pra vocês. Bom, ontem eu fui com a minha mãe no shopping. E lá tem uma feirinha de livros que eu acho muito bonitinho. Eu já comprei, acho que foi 2 livros lá, ou foi só um, não lembro. Aquela feirinha que os livros são muito baratos. Então o que acontece? Ontem a gente foi lá e tava com promoção de 3 livros por 50. E sim, gente, 3 livros por 50 reais. Eu falei, minha mãe, eu preciso de um livro. Eu quero um livro, pelo amor de Deus. E ela, tá bom, Lara, pega. Eu comprei Noites Brancas. Eu já tinha lido Noites Brancas antes, mas eu queria muito físico porque eu prefiro livro físico do que ler em PDF. Ah, tô lendo no Kindle. Eu sei que o Kindle é pra usar, mas... Gente, olha isso aqui. É palpável. Ó, toca, ó. Tec. Parece esquizofrênica. Eu gosto de passar as partes... Que lindo, minha nossa. Eu ainda não tinha aberto ele. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Segundo livro que eu comprei. Bom, tá ao contrário, né? Porque tá em modo self. Mas a interpretação dos sonhos. Psicanálise para principiante adaptado. De Freud. Achei que seria bom, né, ler um pouquinho de Freud, né, pra entrar na vibe de psicologia. Maravilhosa ideia, não acham? E tem o terceiro livro, mas não tá aqui comigo. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que eu já li esse livro, mas a minha mãe comprou pro meu irmão. Ele falou... Ela comprou pra ele, mas ele falou, que merda é essa? Aí eu falei, por mim, comprava Sherlock Holmes. Mas ela comprou aqui. Aí eu fiquei... Aí ele ficou... Bom, o livro vai ficar pra mim, mas no momento não está comigo. Bom, foi isso. Eu já me despeço aqui, porque eu tenho que lavar o cabelo. É isso. Beijos.